O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentemo-nos um instante, irmãos. Jesus é o pão da vida, e nós o sabemos bem disso. Sabemos bem. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, disse Jesus. Em nenhuma outra igreja, ou comunidade, ou agrupamento de pessoas se encontra o pão da vida, o pão descido do céu, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Deus. Somente na sua santa igreja, que nos deu como esposa, porque Ele é o esposo, Ele é a cabeça. É Ele que alimenta a sua igreja, a vida espiritual da igreja, que alimenta os membros, que somos nós, corpo místico de Cristo, com o seu corpo e com o seu sangue. Nós temos a absoluta necessidade de nos alimentar de Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. É necessário para nós, estou falando para católicos, é necessário para nós a Eucaristia para termos vida aqui, já neste mundo, e para depois possuirmos a vida eterna. Quem é católico e vive no pecado, mas não comunga da Eucaristia, que vantagem tem isso? Morrer no pecado? Que vantagem é isso? A Igreja de Cristo é a Santa Igreja Católica, na qual fora não há salvação. Portanto, o corpo e o sangue de Deus, o verdadeiro maná, o pão da vida, o Deus vivo, o nascido da Virgem, o descido do céu, se encontra aqui. Em nenhum outro lugar se encontra esta vida verdadeira.
nenhum outro lugar. A vida consiste, o sentido, a existência, não esta vida carnal, porque a vida que Cristo fala é muito mais do que isso. A vida consiste na comunhão com Cristo, que tem comunhão devida com o Pai, o Criador de todas as coisas. Quem está fora da igreja, nós sabemos que não pode comungar. E para receber a Eucaristia, os que estão nas falsas religiões, os que dizem hoje sem Deus e sem fé, os que caminham em pecado mortal, para se receber este Cristo, este pão da vida, é preciso aderir à fé, ser católico, professar a fé, confessar os pecados e aderir à verdade da Santa Igreja, para receber o pão da vida. Tomemos cuidado quando muitas vezes nós ouvimos assim: venham todos para a ceia, venham todos para a Eucaristia, venham todos para a comunhão. Que todos? Todos estão preparados devidamente, pelo menos confessados e sem pecados mortais? Como é que se faz então? Se para ter Cristo é preciso aderir à fé, é necessário ser católico para receber esta fé pelo pão consagrado. Eucaristia é Jesus, o pão vivo, a carne que sangra, a carne pregada no madeiro. É esta mesma carne que nós comemos, é este mesmo sangue que nós bebemos. Quem está em pecado mortal e insiste em comungar deste pão e beber desse sangue, comunga da condenação, não tem vida, caminha para a morte espiritual. Para comer é preciso crer. Para receber a Eucaristia é preciso ter fé. E nos tempos de hoje, quantos perderam a fé? Quantos não creem mais? Porque não ouvem o que ensina a igreja, mas ouvem o que dizem os animais. A ideia de beber o sangue é escandalosa para os judeus, mas ela é escandalosa também para os pagãos no tempo de hoje, que não entendem, que não compreendem, que não querem, que não buscam, que não estudam, que não se aprofundam. Alguns estão proibidos de receber o pão da vida por causa do pecado, outros por causa dos caminhos errados e outros porque ainda o tempo não chegou. Na Eucaristia contém a encarnação de Deus, a redenção do Verbo e a santificação do Pai. Quando nós recebemos, nós comungamos do Pai, participamos do Pai, participamos do Espírito na comunhão do Filho. Para se receber o pão da vida é preciso então fazermos o quê? Sermos batizados, validamente sermos cristãos católicos, termos a primeira Eucaristia, não estar em pecado mortal, não participarmos da igreja, da missa e participarmos de falsas religiões que a igreja condena, principalmente que a igreja condena. Estarmos na igreja e participarmos de outros locais, nós estamos em pecado e não podemos comungar da Eucaristia se estivermos mal vestidos. E também
precisa estarmos preparados. Às vezes eu vejo alguns horários das pessoas chegando meia hora depois do horário de missa. Está certo isso? Não. E ainda entra na fila, mas está tudo bem. O que importa é que Deus é amor. Deus é amor sim, mas para atingirmos esse amor precisamos trilhar um caminho. Uma senhora hoje, ela veio confessar comigo. E ela disse assim: Frei, o mandamento da lei de Deus mudou? Eu disse: não, nunca mudará, nunca. Mesmo que os homens querem interferir, não muda. Por quê? É porque eu participo da missa na paróquia aos sábados ao meio-dia e ninguém nunca falou nada que, se não participar da missa aos domingos, é pecado mortal. Eu vou falar o quê? Às vezes nós pensamos que o povo é ignorante e que não sabe das coisas. Será? Tomemos cuidado para não cairmos em falsas doutrinas, buscarmos um outro pão, um outro Jesus, uma outra fé, uma outra igreja, uma outra religião e dizer para nós: está tudo bem, está tudo de bom. Não está. Eu sou o pão da vida e quem se alimenta desta carne, desta verdadeira comida e desta verdadeira bebida tem a vida eterna. Quem não participa então? Pensemos. Rezemos pelo nosso novo Papa Leão XIV, ofereçamos as nossas Eucaristias, comunhão, terços, rosários, novenas, orações particulares. Rezemos pelo Papa para que ele seja santo e confirme a Igreja na fé de Pedro, na fé de sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai e do Filho